Finalmente o Fortaleza joga hoje pelo Campeonato Cearense, retornando para essa competição que é importante para a nossa temporada. E é isso que é sobre esse vídeo. A gente tem que conversar sobre o Campeonato Cearense. Porque, galera, a gente está tão preocupado com ela aqui, ó, com a Libertadores, que eu acho que a gente está deixando de lado a importância desse Campeonato Cearense. E hoje a gente vai enfrentar uma equipe que é casca grossa. É complicado enfrentar o Ferroviário no cenário atual. A gente precisa conversar também rapidinho um pouquinho sobre a situação também do nosso adversário, que, assim como o Fortaleza, tem um grande confronto no meio de semana. Para eles é jogo único. Para nós é um jogo de volta também, praticamente um jogo único. Então, são compromissos importantíssimos que tanto o Fortaleza e o Ferroviário vão ter. E a gente precisa colocar na ponta do papel e conversar sobre eles. Então, eu acho que é, antes de tudo, importante a gente ponderar isso, tá? O jogo de hoje é muito importante, um dos mais importantes do ano, eu diria. Porque ele pode pavimentar o nosso caminho para um pentacampeonato inédito. Que eu não sei vocês, mas é um grande desejo meu como torcedor ver o Fortaleza pentacampeão do estado. Mas, para chegar até lá, para realizar esse sonho, temos que passar pelo Ferroviário. E é sobre isso que esse vídeo fala. E eu vou chamar a vinheta para a gente não perder tempo, já começar a conversar e colocar algumas informações aqui na tela que vão ser importantes. Bom, antes de tudo, lembrar para vocês que as semifinais do Campeonato Cearense estão exatamente desenhadas dessa forma, tá? A gente tem na outra chave o Ceará enfrentando o Iguatu, né, agora pela manhã, porém, 9 horas da manhã, inclusive, né, lá no Morenão. E agora à noite vamos ter Fortaleza pegando o Ferroviário na Arena Castelão, tá? O jogo da volta da mesma forma ocorre no próximo domingo, às 6h30, mesmo horário, só que aí o mando de campo é do Fortaleza. E por que quando eu falo que a gente tem que levar esse jogo com a seriedade que ele pede, é, alguns ficam com aquele pensamento, pô, mas é Libertadores, no meio de semana. Eu entendo, a Libertadores ela vale uma diferença milionária muito grande. A diferença de você ganhar uma cota na Sul-Americana para a Libertadores chega a ser de, em alguns casos, 3 vezes maior. Então a gente tem que sim tentar pegar essa vaga na quinta-feira. Eu entendo demais a preocupação para o jogo contra o Cerro Porteño, principalmente por ser lá no Paraguai, lá no Laola, e a gente precisa levar esse jogo com a seriedade que ele pede. Porém, o nosso adversário, nosso querido Ferroviário, né, o nosso querido Ferrinho, como a gente costuma falar, chamar brincando, também tem um confronto importante no meio de semana. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem os jogos do Ferroviário. Se vocês olharem com atenção, depois que o Ferroviário venceu o Santa Cruz na Copa do Nordeste, ele enfrenta o Fortaleza no jogo de ida do Campeonato Cearense e na quinta-feira, assim como o Fortaleza, o Ferroviário enfrenta o Grêmio na Copa do Brasil. E tem que lembrar para vocês, esse jogo é um jogo único, tá? Rodada única. Então é um jogo de segunda fase onde o empate leva para os pênaltis e é claro que quem vencer acaba se classificando, seja no tempo normal, ou seja nas penalidades máximas. E para o Ferroviário, assim como o Fortaleza na Libertadores, passar é financeiramente muito mais agradável. Na Copa do Brasil, a gente sabe, a cota que o Ferroviário ganharia na terceira fase é completamente assim proporcional à sua divisão atual no Campeonato Brasileiro, que é a quarta divisão. Então, são milhões que podem fazer muita diferença para eles, assim como o Fortaleza passar de fase da Libertadores, são 20 milhões que podem fazer muita nossa diferença. Então, acho que é interessante a gente lembrar que entre os confrontos contra o Fortaleza, o Ferroviário tem esse jogo contra o Grêmio, tem essa viagem. E olha que interessante, Fortaleza, ele viaja para o Paraguai, né? Que é mais ali ao sul, mais perto ali do Paraná e tudo mais. E o Ferroviário viaja para o Rio Grande do Sul. São duas viagens assim que, querendo ou não, são exaustivas. No caso do Fortaleza, ainda mais, né? Porque a gente vai viajar para fora do país. Mas o fato das duas equipes terem um compromisso fora de casa e ter uma viagem para fazer muito longa na quinta-feira, inclusive, é um ponto de discussão. E aí a gente vai para essa questão que, na minha opinião, faz a diferença, né? Que é tentar meio que privilegiar
o Campeonato Cearense nesse primeiro jogo. O Ferroviário também, depois do jogo contra o Fortaleza, a gente tem que lembrar isso, ambos podem meio que decidir sua vida na quinta-feira, no domingo tem esse compromisso, e o Ferroviário, ele no final de semana, já está classificado na Copa do Nordeste. Olha que interessante isso aqui, galera. O Ferroviário, na última rodada, ele pode passar o Fortaleza na Copa do Nordeste. Então, esse jogo contra o Náutico, que o Ferroviário ainda tem, depois de enfrentar o Leão, é também primordial para eles tentarem pegar a decisão, pelo menos das quartas de final, jogando com o mando. Mas aquele caso, se terminar em segundo e terceiro, a gente vai ter clássico das cores também na Copa do Nordeste. Então vocês entendem a situação, como ela é interessante. Inclusive, vamos tirar a dúvida aqui ao vivo. Agora me bateu a curiosidade do CRB. O CRB ele enfrenta quem na última rodada da Copa do Nordeste? Enfrenta o Bahia. Então acho que é interessante porque o Bahia também está eliminado na Copa do Nordeste, né? O Bahia já está aqui, inclusive, só colocar aqui a tabela da Copa do Nordeste. O Bahia, inclusive, se vocês derem uma olhada, já é eliminado, não tem chances aqui de classificação. Pode chegar o que? Ué, 11, meio que ainda tem chances, né? Mas basicamente a gente tem uma grande chance de ter clássico das cores nessa semifinal, nessas quartas de final da Copa do Nordeste. Então, no caso, meio que aqui o mando não faria muita diferença, né? Então, olha que interessante também a gente comparar essa situação. Então, o fato, galera, o fato que a gente leva a essa discussão, a esse debate, a essa conversa aqui no vídeo de hoje, é de como esse jogo ele é importante para as duas equipes, ele é um diferencial para os dois times e ambos vão ter esse contratempo no meio de semana. Um pela Copa do Brasil, caso do Ferroviário, que é o mandante da partida, e Fortaleza Copa Libertadores da América. É aquela coisa, é aquela questão do orgulho contra o dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro na Libertadores vale muito, mas o orgulho de passar nesse Campeonato Cearense, o orgulho de chegar na fase final para poder jogar a decisão e quem sabe a gente conseguir o penta, vale muito mais. A gente até teve a discussão na live de sexta-feira sobre vocês preferiam passar na Libertadores e não ter o penta ou ter o penta e não passar na Libertadores? Cara, pelo menos tinha a Sula. E assim, a gente sabe que o título faria muita diferença para a nossa história, né? Seria algo gigante que a gente não pode deixar passar. Mas é aquela coisa, é encarar o Ferroviário com honra, é entender que esse jogo é sim um dos mais importantes da temporada, e assim a gente vai poder construir, quem sabe, uma diferença ainda maior no número de títulos de futebol do estado. Então, galera, basicamente é isso. Esse vídeo para lembrar a importância do jogo de hoje, para lembrar que o Ferroviário também tem um compromisso que é primordial para a temporada deles no meio de semana e o Fortaleza também, assim como o Ferrinho. E aí aquela coisa, quem vai dar prioridade ao quê? Quem vai escolher o quê? Quem vai preferir o Campeonato Cearense? É que é diferente, é diferença, é uma pergunta que eu acho até interessante. O pessoal fala, bota o time reserva, é qualificado, mas a gente não está conseguindo entregar o time reserva. Enfim, acho que vai ser interessante a gente observar o que vai se desenhar daqui para frente e vamos torcer para o Fortaleza poder passar, quem sabe, nas duas logo de uma vez, né? Tanto pelo Cerro quanto pelo Ferroviário. Mas, galera, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Mais tarde tem Esquenta aqui no GT, lá ao vivo da Arena Castelão com o MR e o Elenilson. E mais tarde a gente tem também toda a cobertura do pós-jogo de quem sabe o mais uma vitória, se tudo permitir. Então, um abraço a todos e até mais.